Então, aqui, ó, o Zé Múcio aceita convite para a defesa e deve ser anunciado na próxima semana. Mas essa escolha diz muito. A escolha do José Múcio para o Ministério da Defesa diz muita coisa. Vamos aqui ver o que o nosso querido coronel Marcelo, não é isso? É Marcelo o nome dele? Eu acho que é. Marcelo Pimentel, isso. Que ele não gosta que se chame de coronel Marcelo. O Marcelo Pimentel, vamos ver o que o Marcelo Pimentel, o que ele postou. Muito importante essa postagem dele. A escolha ou imposição de José Múcio para a defesa parece indicar várias coisas, algumas visíveis e outras que provavelmente nunca saberemos. As duas visíveis. Primeiro, Lula não comandará as Forças Armadas. Muito importante, estamos falando de um cara que tem se arriscado, dando opiniões super ousadas, polêmicas, e um cara que conhece da caserna. Um cara que conhece, um cara que sabe o que está falando. Não quer dizer que ele vai estar sempre certo, mas um cara que tem história, tem experiência, tem lugar de fala para dar essas opiniões. Segunda coisa, os generais do Partido Militar venceram a eleição em 2 e 30 de outubro. Vamos lá, gente. Fica comigo aqui, porque isso aqui é importante. A vitória de José Múcio, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, aposentado por conta da idade, e ex-ministro de governo, né, nos governos do PT, ela pode ser o sinal de que nas Forças Armadas o problema era muito maior do que o que a gente estava imaginando. Ou era não, é muito maior do que o que a gente está imaginando. A escolha de José Múcio para o Ministério da Defesa não é, mas pô, o Lula escolheu mal. O Lula vacilou porque está dando, tá abrindo mão, né, de um nome importante, talvez no grande risco para a nossa democracia, que é esse partido militar e ganhando força. Eu estou mais na linha do nosso amigo Marcelo Pimentel. Eu acho o seguinte, gente, a questão é muito mais grave do que a gente pode imaginar. E o governo não está querendo passar recibo, e nem pode passar recibo, dizendo que o seguinte, galera, vocês não têm ideia do tamanho do problema. A galera está querendo dar o golpe mesmo. Estou aqui, né, especulando. Estou aqui especulando. Porque a impressão que eu tenho é que a realidade é o seguinte, a vontade do golpe é real. O número de pessoas que são importantes nas Forças Armadas, do generalato das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas, que não está muito disposta a deixar Lula presidente, é muito maior do que a gente imagina. A situação institucional com as Forças Armadas e talvez até com as outras forças policiais, ou com as forças policiais, né? É muito, muito pior essa relação hoje do que a gente pode querer imaginar. Então, essa escolha, para mim, diz o que não está sendo dito e não pode ser dito. Essa escolha, para mim, é um documento que atesta o risco golpista. O risco de golpe vindo dessas forças que andam com armas, e aí eu estou colocando aqui polícia e as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é maior do que a gente pensa. Digo mais, é muito maior do que a gente pensa. O grupo dos militares que fazem parte dos extremistas, dos conspiracionistas, daqueles que acreditam nas teorias da conspiração, dos que acham realmente que o Brasil vai virar um comunismo, dos que acham que a eleição foi fraudada, que a urna eletrônica tinha um esquema e etc. Eu acho que essa escolha do Zé Múcio mostra que esse grupo é muito maior do que a gente imagina
e do que o que está sendo noticiado. Essa, para mim, é a primeira grande má notícia desse governo. Não o Zé Múcio em si, que eu acho que é um político, é um cara habilidoso, é um cara articulado, realmente é um cara que tem trânsito ali nas Forças Armadas, mas o que essa escolha significa? O pior não é o nome do Zé Múcio, né? O pior é o que a escolha dele, quando os nomes que eram ventilados nunca contaram com o nome dele como uma das opções, isso quer dizer alguma coisa. Por que surge esse outsider assim, né? Não outsider da política ou dessa relação com as Forças Armadas, porque não é. É um cara, enfim, super articulado, super por dentro, é um politicão, assim, bem politicão mesmo. Mas porque não era nenhum dos nomes que estavam sendo ventilados no começo. E se ele surge agora, é porque a galera precisou pedir pinico, pedir arrego. Ele foi do Arena, não foi que apoiava os não sei, mas os militares? Mas deve ter sido. Foi sim. Deve ter sido. Foi, que apoiava os militares. Deve ter sido. Novamente, ele é politicão velha guarda. Isso. Entendeu? Mas eu acho que, para mim, isso aqui, ó, primeira grande má notícia desse governo é a seguinte: a questão golpista com as Forças Armadas, com as polícias, etc., é muito pior do que a gente imagina.